Declaro aberta a 9ª sessão ordinária, que se inicia às 17h30, em 26 de maio de 2025. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos para dar início a mais uma jornada legislativa. Desejo a todos uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Solicito a senhora secretária para proceder com a chamada dos senhores vereadores. Boa tarde. Kleber Ribeiro Diniz, Cristina Bertolini de Souza, Geusilene Buge Romais, presente. Jucimar de Oliveira Langame, Junielto Alves Rodrigues, Luiz Carlos de Souza, Márcio Marques dos Reis, Nair Louze Egert, Oxiniel Carlos de Oliveira, Valdeci Basto Pereira e o Alex Pereira Correia. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão. Convido os senhores vereadores e demais presentes a se colocarem em posição de respeito para iniciarmos a sessão com a leitura de um texto bíblico. Designo o procurador Milton Alves de Assis Júnior, funcionário dessa casa, para fazer a leitura do mesmo. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Solicito, senhores vereadores, a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Se algum vereador se opor, que se manifeste. Sem manifestação, dou continuidade aos trabalhos. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do sumário das matérias destinadas ao expediente. Projeto de lei de número 24/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. A ordem do dia da presente sessão em primeira discussão. Projeto de lei de número 27/2025, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público Intermunicipal para o fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortigranjeiros, COINTER, que altera e consolida o protocolo de intenções do COINTER e da outras providências. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de lei de número 28/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações em dispositivo da lei número 1676, de 21 de novembro de 2017. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de lei de número 29/2025, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da lei número 831, de 26 de março de 2004 e da outras providências. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de lei de número 30/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos profissionais de saúde bucal o incentivo financeiro adicional em conformidade com a portaria número 960/2023 e da outras providências. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Projeto de lei de número 26/2025, da autoria da vereadora Cristina Bertolini de Souza, que visa estabelecer medidas de proteção ao ciclista e incentivo ao uso da bicicleta, contribuindo para um trânsito mais seguro e responsável. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei de número 31/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pancas, que coloca em vigência as novas tabelas salariais dos servidores efetivos e dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Pancas, conforme dispõe o anexo da lei número 1641/2017. A ordem do dia da presente sessão em regime de sumário de discussão única. Indicação número 91/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade da manutenção dos pontos turísticos como tirolesa, rampa do voo livre e pista de timpani.
Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. A indicação número 130/2025, de autoria do vereador Valdeci Basto Pereira, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de fazer a instalação de iluminação pública na rua Turmalina do bairro Vila Nova, considerando os benefícios que tal medida trará à população. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação de número 131, de autoria do vereador Valdeci Basto Pereira, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de instalação de cestos de lixo em pontos estratégicos na chegada da tirolesa no bairro Nossa Senhora das Graças, visando a melhoria da limpeza urbana e da qualidade de vida da população. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 210/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade da instalação de um ponto de acesso gratuito à internet via rede via Wi-Fi nas proximidades do Hospital de Pancas, Ida Majeste. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação número 211/2025, de autoria da vereadora Nair Louze Egert, que indica ao senhor prefeito municipal que o município possa solicitar caixas plásticas à Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, Aquicultura e Pesca, e que elas sejam distribuídas às associações de agricultores rurais de Pancas. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação de número 212, da autoria da vereadora Jocilene Buis Romais, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade urgente de um quebra-mola na rua Minas Gerais, ao lado do bar do Valtim Teste, localizado em Lajinha de Pancas. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação de número 213/2025, de autoria da vereadora Jocilene Buis Romais, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade urgente de um quebra-mola na Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Assembleia, em Lajinha de Pancas. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação de número 214/2025, de autoria de vereador Wallace Pereira Correia, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de aquisição ou aluguel de um novo veículo para o Conselho Tutelar de Pancas. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação de número 215/2025, de autoria da vereadora Cristina Bertolini de Souza, que indica ao senhor prefeito municipal que estude a viabilidade de retomar a realização da tradicional festa da cidade no Parque de Exposições e outros eventos culturais periódicos, como uma forma de valorização da cultura local, fomenta o turismo e incentiva a economia. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação de número 216/2025, de autoria da vereadora Cristina Bertolini de Souza, que indica ao senhor prefeito municipal que estude a viabilidade de criação de uma brigada municipal de incêndio, com o objetivo de reduzir os impactos causados pela queimada no município. Sugere-se ainda que, além da formação de uma equipe técnica especializada, sejam oferecido cursos de capacitação para produtores rurais e demais civis interessados, com a disponibilização de equipamentos essenciais como sopradores, bombas costais, abafadores, entre outros. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Indicação de número 217/2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que indica ao senhor prefeito municipal a necessidade da construção de 2 pontes de concreto no córrego Alto São Pedro, uma próxima à Casa da Vaninha e outra próxima à propriedade do João Gonçalves. Encaminhe, seu excelentíssimo senhor prefeito municipal. Requerimento de número 34/2025, de autoria do vereador Wallace Pereira Correia, que requer regime sumário, discussão única para projeto de lei de número 27/2025. A ordem do dia da presente sessão em discussão única. Requerimento de número 35/2025, de autoria do vereador Jucimar de Oliveira Langame, que requer regimento sumário, discussão única para projeto de lei de número 28/2025. A ordem do dia da presente sessão em discussão única. Requerimento de número 36/2025, de autoria do vereador Márcio Marques dos Reis, que requer regime sumário, discussão única para o projeto de lei de número 29/2025. A ordem do dia da presente sessão em discussão única. Requerimento de número 37/2025, de autoria da vereadora Jocilene Buis de Romais, que requer regimento sumário, discussão única para o projeto de lei de número 30/2025.
A ordem do dia da presente sessão em discussão única. Requerimento de número 38/2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que requer regime sumário de discussão única para o projeto de lei de número 31/2025. A ordem do dia da presente sessão em discussão única. Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, abro o tempo destinado aos oradores inscritos em grande expediente por até 10 minutos. Com a palavra, o vereador Márcio Beraldo. Agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar aqui a mesa, presidente Juninho, primeira secretária Gilce, vereadores, vereadoras da casa, assessores, funcionários. Cumprimentar aqui a secretária Bárbara, e na pessoa dela, estendo o cumprimento a toda a sua equipe, né, diretores, pedagogos que o acompanham, Leandrinho, Rural, a todos que nos acompanham pela rede social. Dizer que, com muita felicidade, tive a oportunidade de fazer um agradecimento e até postei, e por ocasião da instalação de um redutor de velocidade, um quebra-mola ali na região do Icaraí, colega vereador Bileu, que teve a participação, faço até questão de ratificar isso nesse momento, fez uma participação importante ali, onde o mesmo fez a indicação daquela obra, o Kleber, que inclusive acompanhou junto ao DR, né, e já se encontra devidamente instalado, trazendo mais segurança para as pessoas, promovendo segurança no trânsito, diminuindo o risco de acidentes, sabendo que ali tem uma unidade de saúde próxima, mais em cima, e logo abaixo tem comércio, várias residências, ali que já é considerado um perímetro urbano. Então, assim, lutamos, né, e graças a Deus já está ali instalado. Então, a população agradece, e nós também agradecemos ao DR, que fez aquela instalação. Dizer também que sinto honrado hoje, como membro dessa casa, em apreciar uma matéria muito importante, que é o projeto de lei número 029, onde adequa o salário dos diretores, salvo engano, indicação do nosso nobre colega Lalac, dos diretores de unidades educacionais. E isso traz mais autonomia, mas traz reconhecimento pela responsabilidade desse cargo, pois não apenas garante a parte que é pedagógica, mas também social dos alunos. Então, parabenizar, e terei o maior prazer de não só votar, mas intervir no que for necessário para que seja realmente reconhecido a essa categoria. E não só essa, certo que essa casa, não somente diretores ou qualquer outra matéria que for colocado em pauta aqui, mas sempre que visando valorizar os servidores do município, seja em qual categoria ou em qual poder tiver alocado, essa Câmara pode ter certeza que não vai se omitir e vai, com certeza, votar e reconhecer. Cumprimentar também nosso vice-prefeito Pera, tá, o Ailton, que acabou de chegar. Também um outro projeto muito importante que nós vamos fazer a apreciação há pouco, que é onde estabelece a valorização com o pagamento de um adicional aos profissionais da saúde bucal. O Ministério da Saúde publicou a portaria, o município já se organizou, já tramitou e encaminhou o projeto de lei para essa casa, e novamente essa casa vai fazer o seu papel, né, de
reconhecendo esse direito e autorizando, melhor dizendo, o prefeito a fazer o pagamento. Então, conta com a gente. É importante saber que o nosso mandato, o mandato dos membros dessa casa, não está sendo em vão, e a gente sempre buscando o que é melhor, como bem disse, não só para servidores, mas para toda a sociedade panquense. Tenho dito, presidente. Com a palavra, vereador Bileu. Com a palavra, a vereadora Naí Lose. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa sessão ordinária, cumprimentar a mesa diretora, presidente Juninho, vice-presidente Márcio Beraldo, primeira secretária Geuce, vereadores, vereadoras, cumprimentar os servidores desta casa, diretora e todos os funcionários da prefeitura, né, que estão aqui presentes, o nosso vice-prefeito Pera, cumprimentar também o chefe de gabinete, cumprimentar o diretor de obras, as senhoras, os senhores todos aqui presentes, cumprimento também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Venho aqui falar da minha indicação de número 211, que fala de caixas plásticas. Eu indico ao excelentíssimo senhor prefeito que requeira essas caixas através da SEAG. A SEAG tem disponibilizado essas caixas, que é de grande valia para as associações. Inclusive, essas caixas seriam destinadas para o PAA, que seria de grande valia para transportar os produtos, né, que são destinados à merenda escolar, de uma forma mais higiênica, mais conservadora dos alimentos. Essas caixas seriam ótimas para o transporte dos produtos, né, agrícolas que são destinados às escolas do nosso município. E também para o comércio local, né, seria bom que fosse destinada para todas as associações. Seria de grande valia para que fossem distribuídas, né, que o nosso prefeito tomasse essa providência e pedisse nessas caixas para ajudar os agricultores a escoar sua produção. Então, também ainda quero ressaltar aqui, né, aproveito o momento que nós temos a secretária de Educação hoje aqui entre nós, né, a secretária Bárbara, a Jaqueline, né, e os demais que estão lá do lado a lado da funcionalidade da educação. Parabéns a todas pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Quero falar ainda que estamos aqui, né, com grande interesse de ajudar que seja votado, lógico, esse projeto, esse PL de número 29, né, que adequa ao salário do diretor, né? Isso é muito importante, porque é necessário também. Ainda aproveito esse gancho, né, falando em educação, eu que sou professora aposentada, né, trabalhei 31 anos para este município com muita honra, sempre com muita responsabilidade, muita lealdade, muita determinação em trabalhar na educação. Este é o meu forte. E eu digo que exerci meus 31 anos de trabalho com muita satisfação, que eu prestei esse serviço ao município. Então, aproveito para falar, né, e pedir ao excelentíssimo prefeito para cobrar, né, que o nosso prefeito faça valer, né, que possa pagar o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, que em janeiro passado foi reajustado em 6,27%.
O valor mínimo definido pelo MEC para o exercício de 2025 é de R$ 4.867 para a rede pública de todo o país, com jornada de 40 horas semanais. Pedimos ao prefeito Guima que olhe com carinho essa situação, já que Pancas ainda não paga o piso salarial dos professores da educação básica. Recentemente, o Ministério Público Federal recomendou que 59 municípios capixabas possam pagar o piso salarial. O prazo para que os municípios informem as medidas adotadas para mudar a situação de remuneração dos profissionais é de 60 dias. Como explicou, o Procurador da República, Carlos Vinícius Cabeleira, autor das recomendações, a ação de fiscalização começou já em 2022. O MPF coletou dados de cada um dos 78 municípios individualmente. Após a análise, foi comprovado que apenas 19 pagavam o valor mínimo para os profissionais em 2023. Então, novamente, eu indico ao prefeito municipal que possa rever a situação e pagar o que é de direito para toda a classe, como também rever a situação salarial de todas as outras classes profissionais do nosso município. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigada a todos. Com a palavra, o vereador Valdeci Bastos Pereira. Quero cumprimentar a mesa, em nome do presidente Juninho, vice-presidente Márcio, primeira secretária, Geuce, demais vereadores, vereadoras, se sintam cumprimentados. A todos que se fazem presentes aqui nessa sessão, funcionários públicos, tenho visto vários aqui, secretariados, enorme prazer tê-los aqui. E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sobre a minha indicação de iluminação da rua Turmalina, é uma parte da rua que falta iluminação, é uma indicação solicitada pelos moradores daquela rua. Também cestos de lixo, próximo à tirolesa, é algo que alguns usuários também nos pediu para estar indicando, vereador Fisiquim. Mas aí, eu também quero enaltecer esse projeto tão importante, desse recurso de R$ 27.757, voltado às equipes da área de saúde bucal, vereador Lalac. Muito bacana a valorização desses servidores que não puderam receber este valor vindo do governo devido às eleições do ano passado. E este ano vão ser repassados para estes profissionais tão importantes ao nosso município e estes profissionais. Quero aqui também estar falando sobre o projeto de número 28, sobre o IPTU, parcelamento em até 5 vezes, vereadora Cristina. Muito importante, para estar dando condição àquelas pessoas que realmente estão tendo dificuldade de quitar esse imposto, que até o momento é em 3 parcelas. Então, o prefeito Guima foi feliz nessa possibilidade ao povo panquense. Deixo aqui meu reconhecimento, meu voto favorável a esses 2 projetos. Também eu quero aqui enaltecer, vereador Lalac, a valorização do servidor da área de educação, em especial que os diretores. Você foi muito feliz na sua indicação, e já deixo aqui o meu voto favorável, como sempre, ao servidor público, a qualquer projeto que venha ser benéfico
ao servidor público eu sou favorável. Então, assim, deixo aqui meus agradecimentos também e meus parabéns à administração em nome do nosso prefeito Guima. A valorização desses servidores, vou deixar para o próprio Lalac explanar melhor o projeto, mas deixo meu voto favorável ao projeto. Meu muito obrigado. Entendido, presidente? Com a palavra, o vereador Wallace Pereira Correia. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o presidente, vice-presidente, primeira secretária. Estendo meus cumprimentos a todos os colegas vereadores, em especial hoje, secretária de Educação Bárbara, toda a sua equipe, Elisandra, Micheline, aos diretores presentes de Ailton, Grazi, Lucas, professor Roberto, está aí, iniciamos juntos lá no Horaide, uma jornada muito bacana na educação de Pancas, e sou muito grato por ter feito parte dessa história. Muito feliz hoje, presidente, e mais feliz ainda pelas palavras do vereador Márcio, vereadora Naí, vereador Nenego, que já demonstraram voto favorável a uma PL que foi um pedido, uma indicação minha ao prefeito Guima. Quero desde já aqui cumprimentar, em nome do prefeito Guima, o nosso vice-prefeito Pera. Muito obrigado, Pera. Você estava presente no dia e prontamente se colocou à disposição, falando que essa indicação teria que ser atendida o mais rápido possível, e logo mais também trataremos da indicação do repasse do piso aos nossos professores. Agradeço também ao chefe de gabinete, Leandro, que sempre nos atende lá com muito carinho e muito respeito, e nos coloca em ligação direta aí com o nosso prefeito Guima, que, graças a Deus, tem melhorado a cada dia mais. Mas, antes de falar mais profundamente dessa indicação e dessa PL, que virou, graças a Deus, um projeto de lei hoje, quero falar de outros projetos de leis importantes que estamos aqui hoje votando, né? E todos eles terão meu voto positivo, porque é preciso a máquina pública girar através de fiscalização, através de um cuidado, através de um respeito e responsabilidade, que essa administração tem demonstrado, é claro, com respaldo de administrações anteriores. Não podemos aqui ser orgulhosos e esquecer dos vereadores que aqui passaram, dos prefeitos que aqui passaram, nos ajudaram e nos dão suporte até hoje para fazer com que possamos hoje melhorar um salário de um diretor, aquilo que era utopia ou até mesmo futurístico, que era o piso dos professores, hoje já é realidade, e já tive informação que já está sendo analisado. Prefeito, estive com o vice-prefeito Pera, ele disse que é uma prioridade da administração nesses primeiros 2 meses. Desde já, mais uma vez, muito obrigado, Pera. Temos aqui o projeto de lei 24 de 2025, que trata da LDO, que, de acordo com a lei orçamentária, o artigo 78, parágrafo 9, inciso 2, da lei orgânica, do município de Pancas, tem que ser enviado pelo Executivo até 8 meses antes do exercício financeiro atual, cumprindo assim, como foi enviado dia 30 de abril, cumprindo assim essa lei, esse artigo, né? Tem meu voto positivo, porque é preciso para a máquina pública girar. Temos também a PL 27, que ratifica a deliberação geral da COINTER. COINTER, desde já também saudar aqui o secretário de Agricultura que está presente, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. A COINTER trata do fortalecimento da produção e comercialização dos produtos hortifruti granjeiros, desses pequenos e grandes produtores que, através do seu suor e do seu plantio, conseguem vender para a prefeitura através de chamamento público e atender as escolas municipais, e também dar suporte e sustento, acessibilidade aos selos de inspeção, tanto municipal quanto estadual. Então, é muito importante também ter meu voto positivo.
Temos também a PL 28, que trata do parcelamento do IPTU, que era 3 vezes, foi para 5 vezes, sem alterar o valor inicial, lembrando que se pago antecipado em parcela única tem desconto. Tem também a PL 30, e quero fazer só uma correção, vereador, parabenizar a sua posição e o seu voto positivo, né? O repasse para os profissionais da saúde bucal é de 14.694, tá? É uma equipe, totalizando uma equipe de 9 pessoas, entre dentistas e auxiliares bucais. Tem total apoio e o meu voto favorável. E, para finalizar, essa PL 29, desculpa eu me prolongando mais, mas ainda estou no meu tempo, os diretores do município de Pancas recebiam valores até menores, até inferiores que os prefeitos. Era um acúmulo, vereador? Era? Então, perdão, corrigindo aqui, desculpa, vereador, porque na mensagem de lei está 14 mil a ser repassado, e você citou bem aqui que o ano eleitoral não foi repassado, desculpa. Então, realmente, dobra o valor aí, chegando a quase 30 mil reais. Tá? Voltando aqui à PL 29, que trata da retificação, da correção do salário dos diretores, tínhamos diretores que trabalhavam 40 horas e recebiam com 25 horas. Né? E, prontamente, foi uma primeira indicação minha aqui nessa Casa de Leis, junto com o reajuste e o repasse do piso, e o reajuste também do ticket que a gente falou aqui, foi indicação do presidente Juninho Tatá. Hoje, o diretor vai passar a receber as horas trabalhadas, mais o bônus de acordo com a quantidade de alunos do seu município, chegando até 40% esse bônus em escolas acima de 350 alunos. E assim sucessivamente, 20%, 30%, 40%. Uma vitória dessa administração, visando a valorização desses diretores. Como bem disse o Márcio aqui, eu quero justificar, fortalecer essa fala do Márcio. Esses diretores que são responsáveis pelos professores, são responsáveis pelas vidas educacionais das nossas crianças, as vidas sociais, esses diretores que são pais dos professores, amigos, irmãos. Então, isso nada mais justo. E tenho certeza que todos esses professores estão felizes também com essa indicação, sem nenhum tipo de ciúme, sem nenhum tipo de soberba, sem nenhum tipo de tristeza por estar vendo os colegas sendo valorizados dessa forma, da forma que merecem. Em relação ao piso, já tem notícias boas, que já está sendo feito, né, a análise dos impactos financeiros nesses próximos 2 meses, desde já parabenizar a secretária Bárbara, que se empenhou. Não vou dizer que ela abandonou as coisas para mexer só com isso, porque ela é 1001 utilidades, está de parabéns, Bárbara, juntamente com toda a equipe. Ela se empenhou o máximo para enxugar o máximo possível, para dar mais dignidade e conseguir fazer esse repasse, que nada mais é do que justo e necessário para os nossos professores que estão aí na linha de frente da nossa educação, educando os nossos filhos e dando mais condição educacional e social. Tenho dito, presidente. Com a palavra, a vereadora Cristina Bertolini de Souza. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Juninho, vice-presidente Márcio, secretária Geuce, vereadora Nair, todos os demais colegas vereadores, diretora, né, representando aqui todos os funcionários da casa, a todos vocês que nos acompanham. A presença da população é muito importante nas sessões, né, isso demonstra que vocês estão interessados nas pautas que aqui serão aprovadas. Cumprimentar, em especial, os funcionários da educação, né, que tanto fazem a diferença na transformação da vida das nossas crianças, né, das famílias, né, porque diretores de escola não deixam também de estar envolvidos com as famílias, e isso é muito importante para a valorização e crescimento também do nosso município. Quando nós temos pessoas bem educadas, bem qualificadas, sabemos que teremos um futuro
de qualidade. Fico feliz nesse dia de ver tantos projetos vindos do Executivo, atendendo também a pedido dos nossos vereadores, indicações. Dá para ver o empenho de todos os vereadores que estão cumprindo com o seu papel de fiscalizar, de indicar, de aprovar e acompanhar, né, o exercício e o trabalho do Poder Executivo. Cumprimento aqui o chefe de gabinete, secretário de Agricultura, nosso vice-prefeito, os demais funcionários que estão sempre aí à frente, né, de todas as demandas do nosso município. E, nesse dia, gostaria aqui, como muitos já falaram muito bem, das PLs, né, apresentadas aqui, uma PL muito importante nesse dia, que é a 024/2025, de ordem do Poder Executivo, que nos apresenta a aprovação as diretrizes da elaboração da lei orçamentária para o próximo ano, né, 2026, que é a LDO, que vai trazer aí também, vai trazer as diretrizes, né, para o plano plurianual, que é de 2026 a 2029. Então, ou seja, é uma responsabilidade também para essa casa, para esse Poder Legislativo, pois nós aprovamos, né, as diretrizes que vão ornar, que vão dizer como que vão caminhar o orçamento do município para os próximos anos. Então, é uma responsabilidade para que nós possamos trabalhar bem em todas as áreas, para que não falte recurso, para que a gente consiga fazer as atividades, aquilo que é necessário para a população acontecer. Nesse dia também destaco, né, como já disse aos professores, tem minha aprovação, é de grande valia, tá? E vocês merecem esse reconhecimento, essa valorização, tá, pelo trabalho de vocês, e todos os professores também, né, que a gente espera e também que o piso salarial seja aprovado, que todos sejam valorizados de tamanha igualdade. Também, né, a PL que faz o repasse aos profissionais da saúde bucal, esses que tanto, né, ajudam e colaboram aí para sorrisos, né, da nossa população, para a questão de saúde, que também, né, é necessário. Então, isso é muito importante. E também a PL, né, que fala da parte do COINTER, né, que faz o acompanhamento aí, dos consórcios, isso é muito importante, trazendo mais valorização aos nossos produtores rurais, aqueles que produzem e querem comercializar os seus produtos, né, com mais segurança. Aproveitando e falando sobre a questão, né, da agricultura, na pessoa do secretário de Agricultura, né, nomeado pelo nosso prefeito Wesley, a Secretaria de Agricultura, que está desenvolvendo um trabalho muito importante, está fazendo um levantamento das demandas, daquilo que o município precisa estar fazendo para atender cada dia melhor, né, os nossos produtores rurais. E uma conversa com o Wesley, onde a gente levantou a necessidade de fazer um trabalho muito importante sobre a valorização do produtor rural, para que ele tenha a sua inscrição do produtor em dia, para que ele possa guiar o seu produto, que vai trazer renda para o município e também garante a ele, através da guia do produto, muitos benefícios, como comprovação de renda, ele consegue se aposentar como agricultor rural, também outros benefícios, né, vindos do INSS, conseguir crédito rural, emitir a GTA para os seus animais junto ao IDAF. Então, é necessário que esse produtor faça a guia do seu produto, seja ele qual for, o café, que é a maioria dos produtos que nós temos no município, mas que seja o leite, o queijo, seus derivados, um ovo que ele venda, tudo deve ser guiado. E como que o produtor vai fazer, que às vezes tem a dificuldade de emitir essa nota fiscal eletrônica, porque antes era o bloco, né? Hoje é feita a nota fiscal. A Secretaria de Agricultura tem uma pessoa própria para recepcionar esses trabalhadores rurais, para que emita essa nota e consiga, né, fazer aí a guia dos seus produtos, tá? Ressaltar aqui rapidinho também que o nosso município fez a adesão ao programa PET Vida, que é um programa do governo do estado,
tá? Através da Secretaria de Subsecretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde. É um repasse que é feito aos municípios no valor de mais de R$50 mil para cuidar dos animais, né, de rua, para fazer castração, para fazer a chipagem. Então, o município adequou a lei, foi aprovado até aqui, né, na Câmara, para que pudesse fazer adesão a esse programa. E, assim, hoje a gente vai, né, o subsecretário já estava fazendo lá o plano de adesão, e a gente, o plano de trabalho, né, como que vai investir esse dinheiro, como que vai fazer esse trabalho aqui no município. Então, esses animais vão poder receber o devido tratamento e evitar doenças, né, também nas ruas. E parabenizar aqui a Kelly Bergamini, que é uma da ONG, né, da Patinhas da Ramona, que sempre esteve lutando para que esse recurso fosse repassado para o município, né? Então, ela sempre esteve junto com o prefeito, com o secretário, pedindo ajuda, e esse ano, né, o município vai ser contemplado. E, finalizando aqui, apresento também um projeto de lei, que é uma das nossas funções como vereadores, apresentar propostas de projeto de lei a essa casa e ao Executivo, onde faz menção aos ciclistas do nosso município. Nós temos muitos grupos de ciclistas, é uma atividade hoje crescente, é um esporte, por sinal, muito bonito. Eles são grupos muito unidos, fazem ações muito importantes, né, de valorização do turismo do município, estão sempre transitando aí, também é um meio de transporte, e nós sabemos que as nossas vias aqui do município não estão tão adequadas para esse tipo de esporte. Então, é necessário, claro, quando a gente tiver aí a ampliação da nossa rodovia, que liga Pancas a Franquiane, tendo acostamento, vai facilitar, mas é necessário um trabalho de conscientização de que eles são, né, também um meio de transporte, que eles precisam ser respeitados e valorizados, que tem que ter placa de sinalização, que nós precisamos apoiar esse grupo com campanhas e que eles possam, cada dia mais, transitar com segurança nos locais onde eles queiram passear ou até mesmo a trabalho. Tenho dito. Não havendo mais oradores inscritos no grande expediente, abro o tempo destinado aos oradores inscritos em líder de bancada por até 10 minutos. Com a palavra, a vereadora líder do PSDB, Cristina Bertolini de Souza. Com a palavra, o vereador líder do MDB, Bileu. Com a palavra, o vereador líder do governo, Márcio Beraldo. Agradeço a oportunidade novamente, cumprimento a todos. Gostaria também de cumprimentar o secretário de Agricultura, Wesley, Cláudio Naz, que estava aqui no primeiro momento, mas está muito parecido com os outros colegas da Câmara, acho que até fiz a confusão ali. E, reforçando aqui o que os colegas já disseram, sobre a questão da LDO, são 3 ferramentas orçamentárias que o município tem que elaborar, que elas garantem, né, o desenvolvimento. Primeiramente, o primeiro é o PPA, que é de 4 em 4 anos, a LDO e a LOA, que é anualmente. A LDO traça a diretrizes, como foi bem dito, para a elaboração da LOA, mas é a LOA que aloca os recursos em suas devidas pastas, secretarias. Mas é uma ferramenta importante, onde traça os limites, os percentuais, projeta a receita, a despesa, e que realmente, como bem disse a vereadora, que vai nortear a LOA. E, então, é uma tarefa importante aqui para a Comissão de Finanças e Orçamento, onde vai ter que ser feita audiência pública, apresentar isso para vereadores, para a sociedade, né? Se caso alguém ainda sugerir ou
propor alguma emenda é temporal. Também não poderia deixar de falar sobre o projeto do IPTU, da lei, onde parcela, né, em mais vezes o IPTU, mas eu gostaria de fazer justiça aqui a essa casa, que, né, durante algum tempo postaram dizendo que houve aumento de IPTU. Não houve aumento de IPTU. Pode fazer busca nos portais da Câmara, não houve aumento. O percentual de IPTU que existia continua existindo. Às vezes, o que a gente teria que propor aqui, eu acho que talvez, num momento oportuno, é a gente fazer uma revisão da planta genérica, que é ela que estabelece os valores, né, regionais de cada dos imóveis, estabelecendo o valor de metro quadrado de cada um. Então, esse momento, e aproveitar e parabenizar o prefeito pela atitude, prefeito Guima, onde ele isso já traz um alento, traz uma possibilidade de aliviar, né, o pagamento do IPTU. Talvez também seria o momento dessa casa provocar ao Executivo uma revisão da planta genérica, porque não houve aumento de IPTU. O que nós temos que talvez sugerir e rever é exatamente isso aí, essa revisão. Quem sabe com isso, e é uma ferramenta legal, é um instrumento legal e é a atribuição dessa casa, porque com isso nós possamos, quem sabe, aliviar ainda mais e facilitar ainda mais o pagamento desse imposto, que é importante para o município. A máquina só gira com os impostos arrecadados. Mas é isso, contudo, a gente tem que fazer isso com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, de forma que não venha nem comprometer a arrecadação, tampouco sacrificar o contribuinte. E essa casa, eu tenho certeza que está empenhada em propor o que for melhor para a sociedade. Entendido, presidente? Com a palavra, a vereadora líder do PSB, Nair Lose. Com a palavra, o vereador líder do PRD, Valdeci Bastos Pereira. Com a palavra, o vereador líder do PP, o Alex Pereira Corrêa. Presidente, hoje eu vou falar demais. Cumprimentar mais uma vez o presidente, mesa diretora, colegas vereadores. Pedir desculpa ao Cláudio por não ter citado. Realmente, achei que era um assessor ali, né, Márcio? Cumprimento, assim, também todos os assessores dessa Casa de Leis. Falar agora das minhas indicações, né? Fiz 2 indicações ao nosso prefeito, inclusive citar aqui também, mais uma vez, o nosso vice-prefeito Pera. Estivemos na semana passada, juntamente com a vereadora Nair, participando da Marcha dos Prefeitos, em prol dos municípios. E nas folgas, vereadora Nair, não, desculpa, vereadora Geuce, e nas folgas a gente corria lá na Câmara dos Deputados para ver se sobrava alguma coisinha para nós lá, né? Atrás de custeio da saúde, atrás de segurança pública, atrás de outras coisas. E, inclusive, essas indicações hoje faz jus a isso, né? Uma delas é a aquisição ou aluguel de um novo veículo para o Conselho Tutelar. Haja vista que o Juninho já era o motorista lá do Conselho Tutelar, né? Sabe como é que está bem danificado o veículo e, se eu não me engano, ele é veículo próprio, não é alugado, e talvez não vale nem a pena mais fazer as manutenções desse veículo. E já fiz essa indicação porque já tive conversando com o senador Marcos Duval, né, deputado federal da Vitória, que pediu para que fosse encaminhado diretamente aos gabinetes, que eles iam tentar garantir isso aí para nós. Então, já fiz diretamente essa indicação
e vou vigiar de perto, caso caia o recurso, será para esse veículo. Tá? Outra indicação, e eu quero aqui fazer justiça, Márcio, que eu acho que ninguém é maior do que ninguém, todo mundo aqui precisa do próximo, né? Como eu disse na minha primeira fala, passaram por aqui diversos vereadores, hoje eu tenho o prazer de estar aqui legislando, fiscalizando, em prol do município de Pancas, em prol dos moradores, mas passaram diversos vereadores aqui que a gente admira tanto quanto admiramos hoje os que estão aqui. Né? Quero fazer justiça porque essas duas indicações, essas duas pontes, indicações minhas lá no córrego do Alto São Pedro, se eu não me engano, também foi pedido do vereador Juninho Pedro, tá? Como já estava cadastrado lá na SEAG, certo? Com laudo técnico já laudado pelos engenheiros do município de Pancas, também fizemos o pedido lá juntamente aos nossos representantes lá no Congresso, na Câmara, para que seja repassado dinheiro junto à SEAG para que a gente possa construir essa ponte para facilitar o acesso daquele córrego que é um dos maiores córregos do município de Pancas. E acredito que essa é a nossa função, correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Legislar, fiscalizar, mas sempre colocar em primeiro lugar o povo de Pancas, aqueles que fizeram com que estivéssemos aqui hoje. Só para finalizar a questão da PL dos diretores, artigo 6 do projeto de lei 29, mais uma vez, muito obrigado, Leandrinho, muito obrigado, Pera. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a partir do dia 1º de abril. Tá? Então, os diretores aí, não sei se a equipe do RH, a Secretaria de Administração já consegue colocar esse mês, esse pagamento, mas caso não seja esse mês, no próximo mês, vai ser retroagido até o dia 1º de abril. Tá? Muito importante aqui pontuar também, pessoas que ficam nos bastidores, não aparecem tanto quanto os vereadores, quanto alguns secretários, mas que fazem todo esse projeto de lei, que leem cada entrelinhas aqui, ao qual fizeram parte na nossa reunião no dia que eu fiz essa indicação e fui lá, juntamente com o meu assessor, cobrar o Guima e o Pera, e fui prontamente atendido. Resultado que está aqui hoje, né, esse projeto de lei. Quero aqui cumprimentar ao Myron, nosso secretário de Planejamento, extremamente capacitado. Eu tive a oportunidade de conhecer diversos municípios, diversas secretarias, e poucos municípios que têm um secretário capacitado, como o Myron. Isso é um privilégio para poucos, e Pancas tem. A controladora Nina Alice também, que é a dupla ali de elite. Estendo a mesma fala para o Myron, poucos lugares que tem uma controladora com conhecimento jurídico e, ao mesmo tempo, responsabilidade financeira e conhecimento técnico como ela. Estendo também meu cumprimento aqui à secretária de Administração, Alexandra, por todo o apoio também. E finalizo, é claro, estendendo meus cumprimentos a todos os secretários. Está ali o Juliano Furacão, como o Guima diz, né? Está aí de faça sol, faça chuva, está nesses interiores aí, fazendo a manutenção corretiva, a manutenção preventiva nas nossas zonas rurais, nossas estradas rurais, todos os secretários. A primeira reunião que eu estive aqui, eu falei que o nosso prefeito tinha acertado nos secretários que ele havia escolhido, e até hoje não me arrependi dessa fala, e espero não me arrepender. Tenho dito, presidente. Não havendo mais oradores inscritos em líder de bancada, passa agora para a ordem do dia da presente sessão. Está na ordem do dia da presente sessão o requerimento de número 034/2025, de autoria do vereador Alex Pereira Correia, que requer regime sumário, discussão única para o projeto de lei de número 027/2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão o requerimento de número 035/2025, de autoria do vereador Josimário de Oliveira Langame,
que requer regime sumário, discussão única para o projeto de lei de número 028 de 2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão o requerimento de número 036 de 2025, de autoria do vereador Márcio Marques dos Reis, que requer regime sumário de discussão única para o projeto de lei de número 029 de 2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão o requerimento de número 037 de 2025, de autoria da vereadora Jocelene Buge Romais, que requer regime sumário de discussão única para o projeto de lei de número 030 de 2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão o requerimento de número 038 de 2025, de autoria do vereador Junielto Alves Rodrigues, que requer regime sumário de discussão única para o projeto de lei de número 031 de 2025. Coloco em discussão o referido requerimento. Não havendo discussão, coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, discussão única. Assim sendo, suspendo a sessão por até 15 minutos para que as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento possam emitir seus pareceres. Reabro os trabalhos e solicito à senhora secretária que faça a conferência de quórum. Kleber Ribeiro Diniz. Cristina Bertolini de Souza. Jocilene Buge Romais. Presente. Jucimário de Oliveira Langame. Junielto Alves Rodrigues. Presente. Luiz Carlos de Souza. Márcio Marques dos Reis. Nair Lous Egert. Otiniel Carlos de Oliveira. Valdeci Basto Pereira. Wallace Pereira Correia. Presente. Conferindo quórum, ainda na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário de discussão única, o projeto de lei de número 024 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. Solicito a senhora secretária faça a leitura do parecer das comissões para o conhecimento do plenário. A Comissão de Finanças e Orçamento opinou pela aprovação do projeto de lei, sendo o relator Wallace Pereira Correia e votando com o relator e seus respectivos membros. Coloque em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão em regime sumário de discussão única o projeto de lei de número 027 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica a deliberação da Assembleia Geral do Consórcio Público Intermunicipal para o fortalecimento da produção e comercialização de produtos hortigranjeiros, COINTE, que altera e consolida o protocolo da intenção do COINTE e da outras providências. Solicito a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei de número 27/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Correia e votando com os relatores e seus respectivos membros. Coloque em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário de discussão única.
Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário, discussão única, o projeto de lei de número 028/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração em dispositivos da lei de número 1676, de 21 de novembro de 2017, Código Tributário do Município de Pancas, e da outras providências. Solicita a senhora secretária que faça a leitura das comissões, dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. As comissões de Legislação, Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei de número 28/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis e Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores e seus respectivos membros. Coloque em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário, discussão única, o projeto de lei de número 029/2025, de autoria do Executivo Municipal, que altera o dispositivo da Lei Municipal de número 831, de 26 de março de 2004, e da outras providências. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. A Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final e a Comissão de Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei de número 29/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis, Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores e seus respectivos membros. Coloque em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário, discussão única, o projeto de lei de número 030/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos profissionais de saúde bucal o incentivo financeiro adicional em conformidade com a portaria GMMS de número 960 de 2023 e da outras providências. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para o conhecimento do plenário. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei de número 30/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis e Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores e seus respectivos membros. Coloque em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário, discussão única. Está na ordem do dia da presente sessão, em regime sumário, discussão única, o projeto de lei de número 031/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Pancas, que coloca em vigência as novas tabelas salariais dos servidores efetivos e dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Pancas, conforme dispõe o anexo 1 da Lei 1641 de 2017. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões para conhecimento do plenário. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e as Comissões de Finanças e Orçamento opinaram pela aprovação do projeto de lei de número 31/2025, sendo os relatores Márcio Marques dos Reis e Wallace Pereira Corrêa, e votando com os relatores e seus respectivos membros. Coloque em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade em regime sumário, discussão única. Não havendo mais matéria na pauta da ordem do dia da presente sessão, abro o tempo destinado aos oradores inscritos em comunicações parlamentares por até 5 minutos. Com a palavra, o vereador Márcio Beraldo. Com a palavra, o vereador Bileu. Com a palavra, a vereadora Anaí Lose. Com a palavra, o vereador Valdeci Bastos Pereira.
boa noite. Volto mais uma vez para deixar registrado nessa casa a importância e a parceria dessa Casa de Leis, juntamente a essa administração pública do nosso prefeito Guima e a vocês, secretários, principalmente aqueles que se fazem presente. Deu para perceber que os vereadores dessa casa estão aqui para os ajudar, estão aqui para apoiar aquilo que for benéfico para o nosso povo, para o nosso funcionário público, para a nossa cidade. Então, assim, visivelmente vocês perceberam o apoio total desses vereadores, tudo que é favorável à administração pública, falando do nosso prefeito Guima. Sobre a LDO, eu quero deixar registrado um item, que eu estou estudando ela profundamente, sobre a previsão do concurso público do ano que vem. Vereador Bibleu, vereador Fisiquina, aí, Kleber. A importância dessa previsão de concurso em 2026. Eu que sou favorável ao concurso público, como funcionário desse município, funcionário público também da prefeitura. Então, assim, eu quero deixar esse registro, a minha alegria em ver que o ano que vem teremos concurso público de acordo com a previsão. Quero deixar aqui meus parabéns ao projeto de lei da vereadora Cristina e conte com o meu apoio e o meu voto. Quero aqui também estar falando, vereador Márcio, ao secretário de Agricultura, Wesley, quero deixar aqui meus parabéns por estar assumindo uma pasta tão importante no município. Estava aqui presente, eu acredito que está lá fora. Queria muito estar falando a ele sobre a importância da agricultura no município, que é o carro-chefe do nosso prefeito Guima, né, Fisiquim? E a importância desses vereadores, vereadora, dessa Casa de Leis, que vão aos deputados, ao governo do Estado, e as associações sempre estão indo ao prefeito Guima, fazendo suas solicitações de implementos, tratores, implementos de tratores, entre outros equipamentos. Então, assim, eu peço uma atenção especial, secretário. Aqui eu deixei meus parabéns por estar assumindo uma das pastas mais importantes da administração Guima. E eu quero fazer um pedido especial para você acompanhar esses pedidos de associações protocolados na prefeitura e enviado junto ao governo do Estado, esses endocs, e sabemos que esses pedidos, né, presidente, sempre tem um vereador ou tem um deputado, porque a parte política, para conseguir liberar esses itens, é importante. É importante quando um presidente de associação vai na prefeitura conversar com o prefeito ou o vereador, e ali é feito o protocolo, que esses equipamentos, quando chegar no município, possam chegar a essas associações que realmente estão atrás desse bem tão importante para aquela comunidade. Também quero aqui agradecer o chefe de gabinete, Leandro, sua disponibilidade sempre, em qualquer momento, ele me atende. É final de semana, então, assim, a gente vê a disponibilidade da pessoa em estar atendendo o pedido que o vereador traz do panquense que nos cobram. Então, deixo que minhas palavras tenham dito, presidente, e muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Alex Pereira Corrêa. Desculpa aí por ganhar de você e do Nenego hoje, Márcio. Cumprimentando mais uma vez a todos, colegas. Só fazer justiça aqui, me esqueci de um nome importante que faz jus a todo esse elogio que eu fiz aqui,
que é a Brenda Borcati, que é assessora jurídica, que faz a digitação dessas leis, o acompanhamento jurídico desses projetos de leis que vêm do Executivo. Não poderia citar o nome dela aqui. Dizer, presidente, nobres colegas, que continuaremos à disposição do povo de Pancas, aquele que nos procura. Passo parabenizar o Nenego pela fala. Realmente, quando falamos aqui, quando indicamos, é porque fomos procurados por algum munícipe, por algum córrego, por alguma associação, e realmente estamos aqui para... eles votaram em nós para isso, né? Para que a gente possa aqui ser a voz deles, a voz daqueles que, às vezes, não tiveram a oportunidade de estudar, não tiveram a oportunidade de trabalhar e às vezes, não têm a vida, o básico possível. Então, nós, vereadores, temos essa função. E, desde já, parabenizar todos esses vereadores dessa Casa de Leis, a administração, mais uma vez, Pera. Envie meus cumprimentos ao Guima, que você está sempre com ele, a essa administração que, pouco menos de 5 meses, está mostrando para que veio, está dando sequência a uma administração brilhante de 8 anos, e foi para isso que o povo escolheu essa administração, para dar sequência, né? O povo votou na continuidade, e estamos aqui fazendo isso com muito brilhantismo, com muito zelo, com muito carinho e muito respeito. Obrigado a todos. Levem, diretores, os meus cumprimentos, a minha admiração, a todos os professores. Tenho visitado a todas as escolas, aquelas que ainda não visitei, fiquem tranquilos que irei visitar. Tá? Tenho um carinho enorme por essa classe. Estive durante muito tempo lá lecionando, sendo pai, sendo irmão dos professores, né, sendo pai dos alunos. Às vezes o professor tem que ser isso. Nossa sala de planejamento, chorando junto com os professores e com os diretores por algumas situações que passávamos, né, de algumas coisas individuais, sociais de alguns alunos, e estamos aqui para escutá-los, para zelar, para amar, para cuidar. Bom final de semana a todos, boa semana a todos, desculpa, que Deus nos abençoe e nos dê uma excelente semana. Tenho dito, presidente. Não havendo mais oradores inscritos em comunicações parlamentares, nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão. Agradeço a presença de todos e convido para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 9 de junho, segunda-feira, às 17h30. Muito obrigado e boa noite a todos.